para vamos saltar esta parte toda e vamos aqui para os gaps. Aqui na questão dos gaps, nós, do nosso lado, com base naquilo que foi o workshop, com base no que foi a análise que já tínhamos feito do processo da CUF e aqui alguns esclarecimentos que tivemos, neste momento não identificamos gaps, ou seja, não há nada neste momento em que digamos que há claramente um desfazamento entre aquilo que o SAP Commissions oferece e aquilo que a CUF pede, ou aquilo que é a expectativa ou os requisitos da CUF. Neste momento não existe. Possivelmente, e isso ficou um bocadinho claro na descrição do processo do lado da CUF, haverá aqui algumas questões que pode haver um desfazamento entre o que será a expectativa da CUF e aquilo que o SAP Commissions permite efetivamente fazer, mas acho que só entrando mais ao detalhe em sessões subsequentes é que vamos perceber isso ao certo. Portanto, o que nós fizemos foi elencar aqui um conjunto de temas onde nós identificamos que poderá haver aqui algum tema hipotético, aqui algum gap que poderá surgir e que, na nossa opinião, e acho que será também da CUF, que terá de ser gerido em sessões específicas. Portanto, dividimos um bocadinho em duas partes principais e aqui a última linha é algo que não chegámos a abordar no último workshop porque não houve tempo e acho que seria se calhar interessante para hoje. Aqui o que nós identificamos essencialmente e o que veio da nossa análise do último workshop é que aqui o que nós identificamos como potenciais tópicos mais críticos será no pré-processamento e no pós-processamento, nomeadamente ao nível de data analysis. Ou seja, ficou claro que antes dos dados serem processados em SAP Commissions, é necessário haver um conjunto de validações nos dados que vão ser processados e também que é necessário haver um conjunto de validações depois destes dados serem processados. O que nós precisamos de ter, e eu acho que isso será sessões específicas para isto, é o que é que são as expectativas e os requisitos da CUF em relação a isso, de maneira a ver se de facto o SAP Commissions responde a isso ou se não responde e de que maneira é que podemos responder a essa questão. Portanto, aqui estes dois têm a ver, e foi os que pusemos, aqui Risk Assessment é o que nós identificamos o desvio potencialmente, aqui chamamos-lhe potencial de desvio, o que identificamos como maior é nesta questão do processamento de dados, tanto pré-processamento como pós-processamento, é o que pusemos o risco mais alto. Outra questão que identificámos também foi a nível da comunicação interna, que pusemos como risco menor, porque não nos pareceu que pudesse trazer assim tantos problemas, que foi aqui nesta questão que até a Joana, penso que terá sido a Joana a referir isso, entre quando é feita aqui principalmente na parte do pós-processamento, em que se faz uma análise dos dados e descobrem alguns temas que são precisos resolver, encaminhar diretamente para as áreas específicas através de uma ferramenta interna, ou seja, agilizar este processo de despachar, chamemos-lhe assim, os temas para as áreas que terão de tratar deles com o máximo de detalhe que conseguiremos dar. Outro que identificámos também foi nas ações de follow-up, ou seja, e aqui a questão que colocamos é qual é que é a expectativa relativamente ao nível da automação nas ações subsequentes. Olhando para o processo, temos o pipeline corre e são feitas depois validações, campos específicos, campos em falta, etc, etc. Foi aqui referido, penso que também terá sido pela Joana, a possibilidade de integrar automaticamente algumas correções que venham nomeadamente, penso que terá sido da área de produção. Portanto, acho que isso aí também teremos de detalhar ao certo o que é que são os casos, diria que o que é que são os casos mais habituais que acontecem e como é que o SAP Commissions pode responder a isso e como é que podemos fazer o streamline desse processo dentro do SAP Commissions.
Pronto, estes foram assim os 4, digamos, temas com maior potencial de desvio entre o que são os requisitos e expectativa da CUF e o que é as funcionalidades do SAP Commissions. Não digo aqui que não haverá outras questões, como eu referi ao início, entanto depois no detalhe e na análise mais detalhada de cada um dos processos e mesmo durante a fase de building, vai haver reuniões para clarificar uma outra questão, pode haver aqui um ou outro tema que poderá surgir aqui um gap, mas à cabeça e tendo em conta que foi o último workshop e a nossa análise, estes foram os 4 que identificámos. Eu se calhar fazia aqui um compasso de espera antes de passarmos para este último ponto e também para saber do vosso lado se, pronto, o que é que foi, tem alguma conclusão que terão chegado, algum tema que se calhar queiram abordar. Sérgio, eu acho que só aprofundando agora podemos ter aqui mais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, à partida, a Joana, hoje também, só para reforçar que veio a Ana Moreira, portanto aqui uma team leader da equipa de honorários, também está presente connosco. Mas, Joana, ajuda-me se temos aqui alguma questão, acho que agora à partida... Não, eu acho que agora no decorrer das próximas sessões e workshops é que vão surgir aqui outros temas, sim. Sim, e preocupações também, acho que assim à partida sim, não há... Sim, eu estou um bocadinho preocupada com o RISI, mas acho que é normal porque ainda não falámos muito das regras de valor hora. Quer dizer, tivemos hoje um use case com regras de valor hora, mas depois há aqui outras especificidades do valor hora, mas havemos de abordar agora no decorrer das próximas sessões. Claro. Sim, desculpem, eu cheguei agora, era só para dizer que eu acho que o que o Luís está a dizer é agora nós entramos no detalhe de cada um dos temas e vamos descascando. Exatamente. Sim, sem dúvida. Isto, aqui a nível de pré-processamento vai ser uma sessão específica para isso e de pós-processamento também. Ou seja, deste primeiro workshop há um conjunto de novas de sessões de trabalho subsequentes que vão nascer. Sim, também há aqui o tema da integração, se integramos diariamente, se não, mas isso é que vamos falar depois nas próximas sessões, sim. E aprofundar um bocadinho mais. Sim. Ou seja, isto nós vamos ter, se vamos ter outras sessões extra, convinha nós marcarmos já depois, está bem? Sim, sem dúvida. Sim, pelo menos ir reservando slots, só para termos aqui uma noção. Temos que ver o tema da agenda, não é? Primeiro, com vocês. Sim, vocês vão mandar uma proposta, não é? É. Boa. Sim. Se nós temos uma proposta, estamos a trabalhar, estamos a detalhar um bocadinho mais para depois aproveitar também como guia para a fase de build, para aqueles testes a fazer na fase de build. Mas queremos que esse fecheiro dê para sessões que se possa fazer agora e também os testes a fazer na fase de build. Ainda não temos, não é? Esse fecheiro final. Não, vamos enviar amanhã. Okay. Pronto, isso, eu penso que aqui seguramente temos de agendar para a próxima semana, idealmente, uma sessão para o pré-processamento e uma para o pós-processamento, garantidamente para detalharmos ao certo o que é. Está bem, então no final desta sessão nós marcamos isso, está bem? Ok. Então vá, bora. O último ponto que eu queria e que nós acabámos por não abordar era aqui a integração com o FI. Porque penso até que tu terás referido isto uma vez, Vanessa, e também não sei se a Joana referiu, que queriam passar a fazer possivelmente integrações diárias do SAP Commissions com o FI. Certo. Ok. Podem então só explicar essa parte do processo e o porquê destas integrações? Joana. Sim, nós hoje em dia integramos uma vez por mês e 30 dias antes do pagamento. O que implica que temos que calcular acréscimos, porque o mês de atividade integra a 30 dias. E o nosso objetivo, e pensámos aqui um bocadinho com esta nova solução, se não poderíamos integrar ao dia, portanto, e deixamos de ter acréscimos porque o real passa a estar nas contas correntes dos prestadores. Até as próprias correções.
só fazer aqui um reforço, porque nós Sim, parece-me. temos aqui um grande trabalho manual para calcular estes acréscimos, para passar à financeira. E com estas integrações diárias, deixávamos de ter esta tarefa. Quer dizer, não é exato, não tem que ser necessariamente diário, mas pode ser semanal, mas... Sim, para evitar este trabalho manual de acréscimos, acho que faz sentido, sim. Já que estão a renovar e a otimizar processos, acho que faz todo sentido ver essa possibilidade. Eu aqui, a minha única questão é em termos de fluxo de processo. Ou seja, se nós pensarmos, e tanto quanto eu percebi, tínhamos pensado algo do género de termos uma integração diária a nível do Google Data Warehouse com o SAP Commissions, isso parece-me que é essa a ideia e será esse o resultado final, e termos uma espécie de conta corrente do prestador de serviços. Obviamente não será atualizada, provavelmente ao dia, mas há de haver ali um delay, mas é uma conta corrente semi-atualizada do prestador. Depois disso, havia uma determinada altura em que ia ser pedida uma aprovação do lado do prestador de serviços. Certo. E depois dessa aprovação, então sim, é feita a integração, é enviada a informação do Payfile para o SAP FI e é integrada em SAP FI. Eu não estou aqui a encaixar, mesmo que seja semanalmente, não estou a encaixar esta integração semanal no meio deste processo em que pedimos uma aprovação do prestador de serviços. Não podemos fazer essa integração semanalmente e depois fazer uma correção no final do mês, após o ok do... Caso existam correções para serem feitas, após o ok do prestador. Portanto, pedia... E fazendo as integrações, ok? Na nossa conta corrente. E depois, no final do mês, é partilhado, ou é pedido o tal ok, ou no início do mês seguinte é pedido o tal ok ao prestador, e caso exista alguma correção, seja possível fazer. Portanto, enviar nova informação para, na nova integração, atualizar os dados que lá estavam. É possível isso ou não? É possível, mas aqui a questão é que quando nós fazemos, geramos o fecheiro final para integrar em SAP FI, nós fechamos o período. E, portanto, tudo que for correções será feito no período seguinte. Ou seja, como o sistema que nós temos atualmente, nós a partir do momento que integramos em SAP FI, fecha. Mas não é possível, por exemplo, SAP Commissions permite integrar valores a negativo? Isso é um tema de SAP RH, não é de SAP Commissions, acho eu. Integrar valores a negativo, o que é definir que no fim do mês aquilo o prestador de serviços não tem nada a receber e tem acertos a fazer? Sim, ou tem mesmo um valor a negativo que é para integrar na conta corrente para correção de um valor já integrado. Sim, penso que sim, mas eu confirmo se aqui o Amit confirma-se essa questão. Mas eu, se calhar, para traduzir esta parte para inglês, está aqui o Amit. Para garantir. Amit, hi. Yes, it is. Hi, how are you? Hello, everyone. Yep. Okay, so we're discussing here the last topic, which is integration with SAP FI. So currently in KUF, what they are doing is they are doing monthly integrations with SAP FI, and those manual integrations then have a delay of 30 days, which forces KUF to make adjustments to the already processed values. So that's what we are discussing here on the daily, what we already discussed on having a daily integration or weekly integration, and how that can fit with the process flow that we are designing for KUF. The question here is, when we generate the pay file, so the final file to be integrated to be sent to SAP FI, we close the period for which we generate that pay file. Yep. Okay. So imagine we are doing a calculation for January at this point, and we want to generate the pay file for a specific group of service providers. Then we have to
run the pipeline, do the final calculation, close that period, and generate the pay file for that period. Yep. Okay. And if there are any adjustments that need to be done, they will be reflected in the next open period. Yeah, after closing the period, or if once we close the period, right? If we are adding anything, that will reflect in next open period. That's correct. Yep. And in the same pay file. Yep. In the same means next month pay file. Yep. And during the current months, we cannot do any kind of corrections or reverse postings or something like that. Or No. we should not. So revert option is no. Once we close, actually we cannot have an entry in the current open period. Okay, George. But to answer your question, that can be reverted if, let's say, accidentally we did, right? So yes, SAP commissions provide that feature as well, and we can revert it immediately once you do the post or finalize, let's say, accidentally. But that's just one attempt. But if in case you run something, there are some limitations. If you run the pipeline after that, then we cannot revert it back, you know. But if by mistake, if something happened and we report it to the admin team, right, we have opportunity to revert it back. Okay. Yeah, so it is not, I think does not make any sense to do this like every day. No. Yeah, that's just once in a month. Yep, that's our recommendation. Yeah. Joana thanks, Amit. Just going back now to Portuguese. Joana e Luís, pronto, aqui temos essa questão que, ao que me parece, é semelhante ao sistema atual, ou seja, a partir do momento em que geramos o pay file para integrar em SAP FI, fechamos aquele período. Tudo o que seja ajustes são feitos no período aberto seguinte. Sim. Ou seja, não faz muito sentido estarmos a fazer movimentos diários para dentro do SAP Commissions, não é? Para o SAP FI, neste caso. Para o SAP FI, desculpa, sim. E estes pay files, Ségis, conseguimos tipo simular para nós termos esta informação. Ok, mantemos assim então a tarefa de enviar os acréscimos para o nosso departamento financeiro, mas utilizar essa informação que poderá ser tipo simulada ou não pelo SAP Commissions, para não termos esta tarefa de estar aqui a compilar ficheiros e a trabalhar em Excel. Mas se calhar, eu não estou muito bem a perceber esta questão dos acréscimos. Basicamente é uma previsão daquilo que nós vamos gastar e que a financeira precisa, como nós andamos a pagar isto a 60 dias. Ok. Portanto, nós estamos, a atividade de janeiro, que vai ser paga em março, nós precisamos dar à financeira no início de fevereiro que informação é que supostamente vai ser paga aos médicos. Para não cair aquilo nas contas só. Certo? Já sabes que vais ter aquele custo daqui a mais... Exatamente. Portanto, é uma previsão, não quer dizer que seja aquele valor. Há ali uma margem. Agora, o nosso objetivo, ter a integração diária, era terminávamos com esta tarefa, porque a financeira ia estar todos os dias a receber essa informação. Agora, uma vez que não é possível, do lado de SAP FI, qual um workaround que podíamos fazer aqui para evitar que a equipa tenha esta tarefa? Ok. Então, e se o que nós fizéssemos fosse gerar, numa determinada altura, uma simulação acho que é aquilo que tu tinhas referido, gerar uma simulação do valor que vai ser pago aos fornecedores, enviar a SAP FI e depois, na data certa, enviamos o fecheiro verdadeiro. Sim. Ou seja, best case scenario, bate tudo certo. Sim. Pouco provável, claro, eu percebo, mas best case scenario bate tudo certo. Se não bate e há um desvio, pronto, na previsão inicial. Sim, Joana, hoje em dia já temos este desvio, certo? Sim, já pode existir esse desvio. E o desvio sabes mais ou menos o percentual? Mas por isso é que nós temos um valor que é adicional, ou seja, uma percentagem para este tipo de desvios que consideramos em acréscimo. Sobre o valor total estimado, temos uma percentagem consoante a unidade que já está a contemplar estes possíveis desvios.
Okay. Para o acréscimo ser o mais real possível. Okay. Agora estava a pensar, nós hoje em dia, por exemplo, a atividade de janeiro pagamos em março, mas integramos em fevereiro. E se integrarmos no final de janeiro? Sendo que só vai gerar pagamento em março. Eu já estaria a integrar no próprio mês. Só que aí precisa, mas vai àquela questão de pedirmos o ok ao prestador. Então, em vez de pedirmos o ok ao prestador a 60 dias, pedimos a 30. Em vez de pedirmos, portanto, a atividade de janeiro, em vez de pedirmos no início de março, a aprovação no início de março, pedimos no início de fevereiro. Por exemplo. Sim. Isso é uma hipótese. O que eu acho é, tendo em conta, pelo que me parece, eu não vi o vosso sistema, mas tendo em conta que me parece que isto vai ser muito mais real time, e eu aqui digo real time, e isto não é real time, mas a diferença entre a integração e processamento nos honorários e a data em que o ato é efetuado parece-me ser muito mais curta, e da mesma maneira como isso é disponibilizado ao prestador de serviços, mas isso acaba por ser uma decisão totalmente vossa e de negócio, encurtar esse tempo e de facto pedir a aprovação mais cedo. Sim, mantendo o pagamento a 60 dias. Portanto, faz tudo antes, mas mantemos o pagamento a 60 dias. Portanto, Joana, se tivéssemos o ok, então no início de fevereiro, do médico, se tivéssemos essa integração após o ok, não é? Quando é que temos que enviar os acréscimos de janeiro? Nós enviamos os acréscimos de janeiro até o terceiro dia útil. De mês fevereiro? Seguinte. Sim. Isto é um período um bocado curto para o médico. É curto, depois para o médico dar o ok é curto, sim. Por isso, cá temos que ir para a simulação. Pois, se calhar temos. Se calhar vou aqui então passar para inglês, que o Amit pode ter aqui alguma proposta. So, Amit, here the big question, the big topic is the 60 days, usually 60 days difference between for the processing. So, doing now the payment for January, so that's 60 days difference. What happens is it's necessary to give to financial department a provisioning of what will be paid to the service providers. Okay, so that they can do this provisioning on their side. Is it possible to imagine in early February generate a simulation, let's call it simulation pay file for January and share this information with the financial department? Okay, so we are referring that for January, which will have a invoices means details from 1st Jan to 31st Jan, and we would like to process this in early February, means that probably first week or second week of Feb. Yeah, not really process in terms of determining the final value and closing the period, but on the setup we are discussing, the goal we are approaching is to have daily pipeline runs, or at least once every 2 days, something like that, to have the current balance account, what we call it, to the service providers. The question here is if in early February we could generate from the system a preliminary pay file and not close the period, so that we can share that information with FI department. Right, serious. But for that, we need to have all the data into the system. Means SAP commissions, we need to send all the data. When I say all data, means provider info and activity details. That's the minimum we need it. Okay. And also, but yes, I consider that if there is any change in the, let's say, rules or in any compensation criteria, that since we are not considering it as a final amount, it's okay, we can take that in the 3rd week. But we need to make sure that we are able to process, means from COOF data warehouse, we are able to send all the activity details and the provider information into SAP commissions. As soon as we send, we should have some cutoff date. From there, at least 1 week of time, means I would say yes, within a 1 week we can produce this simulation
what you are looking for payroll team or whoever they want. I think I lost you. Not sure if it was only me. I think I lost. You were talking about we can generate a simulated. Okay. Yeah, as soon as we upload, okay, let me repeat. So we need to make sure that we have a full month, means January month data. When I say the data, means activity details and the provider data uploaded into the SAP commissions. So that be one cutoff date, right? Let's say today if we have uploaded, then yes, from today means we can just work on the operation calendar, how best we can, means how early we can produce the pay file, right? That would be depend on overall timeline and all, means total turnaround from the pipeline. Yeah, I do not expect here to close the period and all. We can skip those stages because we just want to have an early view of the calculation, correct? Yeah. So, and then but early, if you say the January to early February, that I think probably it's challenging, I would say. Yep, at this time. But if we are able to load the data, yeah. But it's challenging from that. Yeah, go ahead. So it's challenging from the point of view where we need all the data from January integrated. From data loading point. Yeah. Okay. Right. From 1st January to 31st January. Yeah. Yep. Okay. I'm seeing challenging. Yep. From the data loading point. Yep. Okay. But assuming that part, so going past that part, we could then on a specific date generate a mock or a simulated pay file to share with FI department. Yeah, that, yes, if you aside the data loading part, yes, we can do as soon as we have the everything. Yes. Okay, thanks, Amit. I'm going now switch to Portuguese. Thanks. Pronto, Luís e Joana, há essa possibilidade de gerarmos uma simulação daquilo que está previsto pagar aos prestadores de serviços. Ou seja, chegamos ali a uma altura, a uma determinada data, em que se define, ok, assumimos o mês passado como fechado, vamos gerar um fecheiro com a nossa previsão de pagamentos e conseguimos partilhar isto com o departamento financeiro sem fechar o período. Aqui uma questão, tem a ver, e foi o ponto que o Amit levantou, tem a ver com a parte da integração de dados e o facto de, se nós, logo no início do mês seguinte, muito cedo, estamos a querer fechar, entre aspas, ou querer apurar o processamento do mês anterior, pode haver aqui dados que ainda não foram integrados, dados que vão sofrer alterações, etc. Mas isso acaba por ser um risco que se corre ao querer fazer isso tão próximo do mês anterior. Fechar só para fazer esta simulação, entre aspas, certo? Sim, porque aqui a questão é, e pelo que eu percebi, vocês chegam ao dia 5 de fevereiro e querem enviar ao departamento financeiro uma previsão do que é que vai ser pago em janeiro. Mesmo que só depois só vão fazer o cálculo final no dia 5 de março. Mas querem no dia 5 de fevereiro partilhar com o departamento financeiro o que é que vai ser pago no mês de janeiro. É muito... Referente à atividade de janeiro. Vai ser pago em março. Referente à atividade de janeiro. Fazer isto no dia 5 de fevereiro é muito mais instável, chamemos assim, do que fazer no dia 5 de março, porque há muito mais probabilidade de haver algum erro, de haver algo que ainda não foi integrado, de haver algo que ficou esquecido, chamemos-lhe assim. Ou seja, há muito mais possibilidade de haver alterações no período de janeiro, por ser tão em cima da data, do que quando se corre em março. Por isso é que é uma previsão e hoje em dia ainda põe aqui um valor em cima para tornar isso ainda mais próximo do real. Com base no histórico, não é, Joana? Que essa percentagem acresce ao valor. Sim, não é? sim. Ok. Depois temos que ver se conseguimos mexer após o apuramento de valor, não sei se depois em SAP Commission vai ser necessário ou não, também a crescer aqui uma margem ou uma percentagem de forma que o valor fique mais próximo, portanto, para evitar aqui um desvio maior. E se podemos mexer nesta variável ao longo do período, sempre que acharmos necessário. Mas essa variável é fictícia. Ou seja, essa variável o que interessa é do ponto de vista de nós definimos que temos 5 milhões de pagamento a fornecedores e temos aqui uma variável de 10% e então o valor que temos é
pronto, 4,5 a 5,5. Ou seja, não tem nenhum impacto no SAP Commissions, é uma questão só de dar um intervalar para... Sim, sim. Um FI. Não deve ter impacto em SAP Commission, sim. Isso depois eu acho que teríamos de ver ao certo, então, depois como é que fazemos, o fecheiro que geramos, o que é que podemos... Isso esse valor pode ir sendo configurado ao longo do tempo. Sim. Isso depois acho que é, pronto, afinar certo, mais. Certo. É só para lançar os dados, para pôr isto na mesa. Até porque o que eu acho que depois acontece não sei se isto será correto ou não, mas o valor que tem hoje é com base no histórico, não é? Ou seja, definiram com base no histórico do que tem sido as previsões e os valores apurados finais, definiram o que é um desvio típico, um desvio padrão, chamemos assim. Se calhar depois passando para o SAP Commissions, tendo em conta que mudamos um bocadinho a arquitetura e aqui os timings da integração, etc., essa variabilidade se calhar muda, não é? Portanto, também tem de se fazer começar depois essa análise e ter aqui algum histórico para se poder fazer isso. Mas sim, é isso que tu dizes, Luís. Sim, acho que depois é entrar no detalhe, mas aqui só para ficar essa questão, aqui a questão da integração diária não pode ser por aquilo que o Amit disse, ou seja, que quando se integra este fecheiro final, fecha-se o período. E, portanto, é tudo o que é justo, depois é no período seguinte. Então, mantemos a integração em SAP FI nos mesmos times que é feito hoje em dia. Portanto, a atividade de janeiro integramos no início de março. Não, final de fevereiro. Final de fevereiro. Tal como acontece hoje. Ok. Mas do lado do prestador, vamos ter esta visão conta corrente diária. Diária ou... Sim, depois a afinar, mas a ideia é ter... Ele faz o login no dashboard dele, vê um valor para o mês de janeiro, faz o login daqui a 3 dias, vê outro valor para o mês de janeiro. É isso. Aqui para o mês de janeiro não será o ideal porque, pronto, não é expectável que mude assim tanto. Para o mês corrente, ou seja, ser uma espécie de conta corrente, balanço da aplicação do banco. Então, mas para o médico aprovar o extrato, não pode ser enviado no início de março, não, já integrei, que é o que temos hoje em dia à data, não é? Uhum. Eu integro no último dia de fevereiro a atividade de janeiro e envio a listagem no primeiro dia útil de março. Mas aqui não há uma aprovação, portanto, a aprovação é se o médico emite ou não o recibo. Sim. Mudando aqui, tem que ser antes. Tem que ser no decorrer de fevereiro, na última quinzena, uma coisa assim qualquer. Tem que se iniciar esse processo. Eu tenho que integrar a meio de fevereiro. Quer dizer, não, eu posso integrar no final de fevereiro, mas o médico tem até o dia 15 de fevereiro, por exemplo, para aprovar o extrato de janeiro, da atividade de janeiro. É isso. Mantens a data de integração, antecipas o envio do extrato. O envio do extrato e dás aí uma margem para a aprovação. Não é bem, e também para referir isso, não é bem, nós não enviamos um extrato. Certo. Sim. O computador tem acesso a isso na área pessoal dele. O que nós podemos fazer é, no dia 15 de fevereiro, e isto depois será afinado, mas datas fictícias, 15 de fevereiro disputamos uma comunicação em que diz os detalhes para o mês de janeiro estão disponíveis na sua área pessoal, por favor faça login e confirme e whatever, depois define-se a mensagem para enviar. E depois é uma decisão vossa de negócio se tem de haver uma aprovação explícita ou é uma aprovação implícita se eles não responderem. Pronto, isso depois será internamente. E é isto, ou seja, 15 a 20 eles têm para aprovar, dia 20 pode-se até fazer tipo de 20 a 25, ser ali um período em que se analisam algumas disputas que sejam quick wins, chamemos-lhe assim, alguma resolução mais rápida e, portanto, essa questão também fica logo resolvida e depois considera-se o cut-off date final no dia 25. Certo. Desculpem, boa tarde, eu só tive a oportunidade de entrar agora. Só para falar, tudo bem, mas na data de cut-off é exatamente aquela em que nós depois vamos integrar em SAP FI, quando já tudo está esclarecido, limpo e efetivamente temos o fecheiro final para pagamento. Sim. Ok, era só isso que eu queria confirmar convosco. Eu agora, não sei, tinha aqui um tema, já que estamos a falar de conta corrente,
Mas não sei se Sérgio queres terminar aqui alguma Sim, se coisa. calhar vou só passar aqui para este tema e passar para inglês aqui para o Amit só que... Ok, depois eu coloco então. Boa. Sim. So Amit, what we are discussing is we need to discuss in further detail this part on having a simulated pay file document that is issued on a specific date. What we discuss is the high level approval process that we propose, which is, and this is not final dates, but on the 15th we would send a communication to the service provider saying, okay, the balance of the previous month is available on your personal area. Please log in and confirm and reply to this email. And then we would give from the 15th to the 20th a time period that the service provider could raise any disputes or any topics. Then we need to define if we require an explicit approval or not, but those are CUF business decisions. And then on the 20th, we would close like the approval period. We would have from the 20th to the 25th to try to tackle any disputes that were raised by the service providers and that are quick wins, so we could solve for that current month where this was raised, and we would on the 25th we would close, and 25th of February we would do the final commission, the final pipeline run, and generate the final pay file, and that would be integrated with SAP FI. Okay. I think this is aligned with the approval process that we propose to CUF. Yep. Okay. Okay. Yep. So 15th, just so we are on same page. When it is, let's say, if we are processing Jan 21, then that would be the 15th of March, right? Because Jan we are going to process in March. Is that the right statement? No. Okay. So we have not decided. We need to send the information at the end of February, the pay file information from January. Okay, so we want to close the Jan 21 by the end of Feb. Yeah. This is what we are saying? Yeah. Okay. And that it would be sent to SAP FI, integrated in SAP FI, and then paid after all this process. Okay, so basically SAP commissions need to treat this as a 30 days, right? Not the 60 days probably this to release the final pay file from CUF system through service provider. Okay, but for SAP commission it's just 30 days. It's not 60 days. Okay. Yeah. Okay. Thanks, Thank Amit. Luís, o Amit estava só aqui a dizer a questão do ponto de vista de SAP Commissions, nós estamos a falar de pagamentos a 30 dias. Ou seja, cálculos a 30 dias, depois acaba por ser pagamentos a 60 dias. Mas é aqui uma questão de timings Mas também temos pagamentos a 30. E como é que é o processo interno disso atualmente, nessa parte? Portanto, os que são a 30 dias, a atividade de janeiro, integra em janeiro e paga em fevereiro. E quando é que é gerado o fecheiro e é enviado para FI? No final de janeiro. É logo no final de janeiro. É junto com os prestadores. Eu a integração de janeiro, estou a pagar a atividade de janeiro para os que são a 30 dias e a atividade de novembro para os que são a 60. Isto quando integro no final de janeiro. Ok, so, obrigado, Jonas. Só aqui fazer aqui detour aqui em inglês. So, Amit, there's also situations where for some service providers, I think not the most, but for some service providers, we need to determine the final value at the end of the current month. So there are some that are paid on 30 days. Okay, so at the end of January, we need to determine the commission value for them for the month of January. But I think that then we'll need to handle this in the rules, and we'll need to have some information on what are paid on 30 and what are paid on the current month. Yeah, right. So you say, okay, so if it is within the period, right, then I think we need to assess this example more and to come up with the final approach. Yep. But processing in
again, my question would be, how means are we planning that COOF data warehouse will be able to consolidate, transform, and send the information into SAP commissions within this? I hope we'll be able to do, right? Yeah, But then as I said, let's grab the example, and probably we need to assess it technically whether it's feasible from our end or not. I think Okay. it would But my be good, Sergi, sorry to interrupt, Amit, that we have now No worries, yep. a life cycle with the SLAs of each step, so we can internally analyze as well, okay? So I don't know if as an outcome of this meeting, you will share this information so we can also consult and understand, for example, this question from Amit and others also. So I think I was not in the beginning of this meeting, so sorry. So you started from defining the payment cycle, right? We are analyzing the payment cycle, right? Or no, not in detail. We are analyzing the question. We didn't have the chance to cover it during the previous workshop. There was raised the topic of heavy daily integrations with SAP FI. And that is my question was around why the reason behind daily integrations with SAP FI, okay, but no, we are not. We are not going into the detail of the pay cycle. I don't know why. Okay, how the question arose, but at least from perspective of SAP, from my side, it only makes sense to integrate after all the information is closed and agreed with the provider, okay? Because in FI, we are only going to do the payment. That's it, right? So everything before needs to be agreed there in subcommissions. No, yeah, it is agreed in subcommissions. The question here is on timing. The question here was twofold. The first part was giving a provision to SAP, to FI department on what would be paid in a specific month. So that was the reasoning behind the daily integrations, was not having to have this provision given and the deviations between the provision and the real value. And the second part that came up was regarding the timing, because some are processed for the past month, some need to be processed for the month of this being closed. That means that we need to process it on a monthly basis. That's clear. Irrespective if it's from the cycle of the 60 days before or the 30 days before, doesn't matter. Every month we need to process it, right? So no, yeah, that's it, right? Every month we need to process it. The question is what we will process each month, because there are two parts. There are providers that are paid on 30 and that are paid on 60. I know, yes, but that is a timeline that you define on subcommissions. No, we'll definitely. Right. So, Marta, let me interrupt here. Let me interrupt one thing here. Actually, in SAP commissions, right? One thing which we have it here clear: running the calculation run. Okay, we run the calculation actually for all together at one time. That's a preferred option. We choose it. But if there is a specific requirement that for a set of people, if you want to run the early pipeline, right? And early calculation run and want to view it. One thing we need to, which I'm seeing here, we probably need to analyze this situation. But if in the Jan month itself, practically from 1st Jan to 31st Jan, we need to collect all the invoice, right? And feed all the informations from COOF to all the way to SAP commissions and have a calculation run to get the final amount. And Sergi, you can correct me please, that we are expecting here final amount for few service provider for the Jan invoice by 31st of Jan calendar day I'm talking. Is that right? That's what our expectation here, only for few service provider, right? So now tell me, how are we planning to load the data, means of invoices which he made on 31st itself, or he will not made any invoice on 31st Jan? No, that's a good. Do we? I understand your point. I understand your point. Let me. That's what I'm saying. I'm not going to drag it here. Probably we will assess this situation, and that's good if we can grab some more example like this, so we can just
draw this. Yep. So here will be the process calendar, and this is the realistic timeline what we can process really. Yep. Yeah. Okay. It So makes sense? yeah, it makes sense. It makes sense. I mean, so but I think we need to have a specific follow-up session for that, because then we will. Yep. I think so. Yeah. Yeah. We'll consume all the time for the workshop in that. But sure. let's have a note on this part that we need to, like we'll have for the pre and post processing, we need to have a specific one for the FI integration and define the timings. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. You're welcome. So I think that I don't know if anyone wants to add any further comments here on this slide. No, we can start from the beginning. No, I have one question. Okay, Sérgio. sorry, Luís. Agora switch to Portuguese again. Sorry, Amit. E aqui, Joana, peço aqui também a tua ajuda nesta interpretação. Isto resultou de uma conversa que tive com o João, com a Vanessa e com a DPO, que lembraram aqui de um ponto que tem a ver com a conta corrente. Joana, nós temos a conta corrente, temos os acertos que com os médicos são feitos anuais, certo? Que eles têm o plafond de X e caso façam mais ou menos, depois no final do ano, manualmente, nós fazemos essa correção, certo? Certo. E o que eu queria tentar perceber é se conseguíamos com o SAP Commissions, acabar também com esta tarefa manual, de forma que fosse o próprio SAP Commissions que desse esta indicação ao SAP FI para fazer este acerto anualmente e se as unidades quiserem também mensalmente. E agora, Sérgio, queria tentar perceber se há essa possibilidade em SAP Commissions. Sim, eu penso que sim. Eu fazia então um pedido, se pudesse ser, Luís, que era abordarmos isto na sessão de quinta-feira. Que isso acaba por estar mais virado para a parte dos, apesar de ser processual, acaba por estar mais virado para a parte dos cálculos. Que isso acaba por ser um cálculo específico em que fazemos acertos anuais, comparando com objetivos ou comparando com plafons definidos, ou o que seja. Portanto, se calhar podíamos ver essa sessão de quinta-feira, onde vamos detalhar os esquemas de cálculo, e isso acaba por ser um semi-esquema de cálculo, chamemos-lhe assim. Esses acertos manuais. Ok? Perfeito, sem tema. Só para não estarmos aqui, porque senão depois acabamos... Certo. Na quinta-feira mudamos. Pronto, então se calhar podemos ir para o tópico seguinte. O tópico seguinte, que nós temos ainda mais dois tópicos. O primeiro é aqui uma introdução relativamente ao que é a estrutura organizativa e a hierarquia organizativa para o SAP Commissions. Isso foi o que nós falámos na nossa reunião de preparação, Vanessa, e achámos melhor, em vez de estar a mandar um exemplo, fazermos aqui... Sim, nós já falámos de manhã sobre isso, certo? Em 5 minutos, e se calhar passa aqui a palavra ao Amit, fazemos esta parte e depois fazemos um intervalo de 5, 10 minutos. Pode ser? Ok. So, Amit, can you briefly go over this, what we require regarding KUF org hierarchy, so that we can then further define it on the Thursday session and KUF can prepare it until then? Yep, sure. Okay. So, yeah. So you want to present, or do you want me to present? I can, if required, I can take on the system. Yeah. You want to present this on the system? Yep. Few things on the system. So I can switch here, right? Yeah. Sure. So I'll just take on the screen, and I have this presentation open already. Right. So KUF org hierarchy here. Yeah. So actually, yeah, we are looking for KUF org hierarchy here just to interpret. Okay. So two things I would start. Means one is in SAP Commissions, we need to maintain the org hierarchy. Probably we are doing this in the KUF somewhere in the source system. As per the RFE, I can refer is SAP RS system, right? So sorry similar to to that, we need to interrupt. maintain the,
Is it supposed for us to see the system screen or the system working? Because I'm not seeing. I'm seeing only Amit. No, Marta, we are seeing a presentation. Yes. Oh, yes, sorry. presentation. Oh, sorry. That's So, okay. We are seeing some slides with the examples. Now I can see. Sorry. Okay. Sorry, Amit. You can continue. Okay, that's fine. Not a problem. Okay. So what I was referring to here means scoop org hierarchy, right? So actually we need to maintain the similar means one org hierarchy in our SAP commissions as well. Okay. When I refer the org hierarchy, basically that's a link between the provider and position, means participant and position. The two templates which we have talked earlier in the beginning of the few working sessions, that we maintain participant and position. Those are the two individual entity here, but the link between is defined as a hierarchy. Okay. Why do we need that? The importance of to maintain the org hierarchy into SAP commissions with the two purpose. One is to link the provider to the rules, okay, which we are just going to look at here in the next slide. If you look at here, on the right side, we have a position, right? So this position actually is nothing. That's a placeholder for the provider. In SAP commissions, we are going to have a position for each service provider, at least minimum one position for each service provider. Okay, that will be the source. Means Sergis, we are with some I would say that Yeah, that would be source for which is the activity. Or really, is there any network? Yeah. My voice is not clear. No, your voice is clear, but sometimes it breaks up. Okay, just interrupt me if it is again happening. Can you start maybe the bad network. I'm sorry, I couldn't hear you. What should I start? A position again, please. Right. Okay, thank you. So what I was referring to here means we need to maintain the org hierarchy into SAP commission. The one part which we are talking here is a position. Position actually is a placeholder for the service provider. So what I meant, we need to have a minimum one position for each service provider in SAP commissions. Okay, and that position needs to be associated. So what you are seeing here on screen, right to left, that is gonna happen. That's a linkage from the provider to rules which we are going to define. So position will be associated to a title, okay, and title will tag to the plan components and rule. These all are the technical terminology, maybe it's new to you, but let me just explain one by one. So what I have just mentioned here, position is this placeholder for just for a minute. So, yeah, highlight in Portuguese. Sem problem? Sérgio, por favor, go ahead. está a ser um bocado, não sei se é mesmo assim, se é complexo, mas eu pelo menos estou a ter dificuldades em perceber aqui estes conceitos. Não sei se a Joana e o Luís partilham a mesma coisa. Eu também estou com algumas dificuldades em perceber. A Ana também, pronto. Sim. Ok, então eu vou dar uma sugestão, se calhar, que é fazermos a pausa agora e voltamos daqui a 10 minutos, pode ser? Okay. Posso dar uma sugestão, Sérgio? Claro. Concretiza com um exemplo, está bem? É mais fácil para todos nós percebermos. Ok. Pede ao Amit. Tipo, o exemplo... Se calhar é isso que ele está aqui a dizer. Ele tem, só que este exemplo para nós não é claro, não corresponde à nossa realidade, percebes? É só por isso. Mas se calhar depois o exemplo vai ser dado demonstrando a plataforma, se calhar ou não. Não sei, vamos ver. Pronto, Sérgio, okay. Ajuda-nos aqui. Voltamos daqui a 10 minutos. Até já. Ok, até já. Amit, we'll do a short break, we'll return in 10 minutes, okay? Okay, that's fine. Thank you. Thanks. Enganaste-nos, pá. Mas depois esquecemos. Ok, só para falar onde ficamos. Obrigado, Pedro. A nossa proposta é saltarmos esta parte aqui agora de estrutura organizativa
Porque o que acontece é, e eu falei agora com o Amit, eu percebo aqui que não era claro. O que acontece é, e falamos agora, achamos que será mais claro se discutirmos este tópico mais à frente. Ou seja, depois de termos o workshop em que falamos das regras, vamos falar outra vez sobre o que é que são, como é que um prestador de serviços está definido em sistema, como é que são os próprios elementos de sistema referentes ao prestador de serviços. Acho que depois é mais fácil explicar o que é que nós entendermos como hierarquia. A hierarquia não vai acabar, e isto é uma oversimplification, mas a hierarquia vai acabar por ser só qual é que é o supervisor direto, chamemos-lhe assim, de um determinado prestador de serviços. Isto depois tem a ver com uma questão de aprovações, se existirem aprovações acima do prestador de serviços. Portanto, aqui quando nós falamos de hierarquia é algo muito simples, não é complexo, mas faz mais sentido termos isto numa sessão depois de termos um maior entendimento sobre estes elementos do sistema, a posição, o participante, etc. Portanto, se calhar deixamos isto e deixamos isto para uma outra sessão, ok? Ok. Pronto. O último tema que nós tínhamos aqui era fazer uma demonstração no sistema de uma análise what if e alteração de regras e de lançamentos manuais. Lançamentos manuais não é propriamente uma demonstração, é só falar sobre as possibilidades que o sistema oferece. Já começamos pela análise what if e alterações de regras, etc. Okay. E vamos por aí até onde o tempo permitir. Ok? So, Amit or Gaurav, I think you can start. Adicionalmente, o Amit também está aqui com alguns problemas técnicos. A internet dele não está muito boa hoje, já de manhã tínhamos tido esse problema. Então, não sei se será ele ou o Gaurav a fazer a apresentação da demo. Mas seja como for, depois vou intervindo, como tenho feito até aqui. Sim, por favor, Sérgio. Sim. Ok, so, Amit, Gaurav, I think you can... Yeah. Right. I would ask Gaurav. Go ahead. You can go ahead and present. Yep. Go ahead and present because it seemed to be bad for network for me. Yep. Let me know when you can see my screen. Not yet. Sérgio, tu tens um cão. Eu não, eu tenho um vizinho que tem um cão. Muito barulhento. Parece que está aí ao teu lado. Acho que até tem mais. Pois isto está. Eu estou ali com a janela aberta. Já lá vou fechar. Não, está tudo bem. Não, tranquilo, é gerível. Acho que já desliguei, uma pessoa às tantas habitua-se a abrir. Eu também tenho obras infinitas aqui ao pé de casa. Já acho que já parte do meu cérebro desligou disso. Ok, so... you can see your screen, Gaurav. You can go ahead. I think we can start with the what-if analysis and the rule adjustments. Sérgio, eu acho que é importante aqui fazer a ponte, é que nós vamos ver isto, mas é importante fazer a ponte em termos processuais, ou seja, em que fase é que nós estamos no processo, aqui à luz daquilo que a CUF tem, não é? Porque se nós formos ao processo, ou independentemente do processo, nós dizemos que começamos a processar ou precisamos de determinada informação para conseguir definir o processamento. E o processo começa principalmente pela inputs de várias áreas, certo? Depois temos os inputs das várias áreas, nós vamos parametrizar e aqui entramos nas regras que deixámos para quinta-feira, certo? Certo? Pronto. Aqui nós vamos entrar em que fase do processo, que é para fazer a ponte. Eu acho que é importante ficar claro. Sim, para colar aquilo que nós apresentamos. Claro. Ok, aqui não estamos propriamente a entrar não é uma fase do processo propriamente dita, é mais o seguimento do que um pedido que o Pedro fez na reunião que tivemos a semana passada, que era ver como é que o sistema faz ou permite fazer uma análise what if, alterar uma regra, ver o impacto da alteração dessa regra
e como é que nós podíamos simular, digamos assim, o que é uma regra. Eu acho que isso devia ser visto também numa das regras para a semana, percebes? Não é? Sim. Ou depois da regra, não é? Depois do da regra. Ou isso. Pois. É só para nós termos aqui algum... É só para nós... Exato, é só para nós termos aqui algum encadeamento de como é que nós vamos ver isto a percorrer ao longo daquelas caixinhas das atividades, não é? Uhum. Sim. Pronto, eu percebo essa questão. Então, o que eu acho é, antes de termos o workshop sobre as regras e a explicação da estrutura das regras já tivemos hoje, brevemente, na nossa reunião de hoje. Mas antes de termos o workshop sobre as regras, como é que são definidas no sistema, o que é a informação que precisamos, etc., não vamos conseguir fazer estas partes do processo. Não vamos conseguir fazer ou seja, ainda não temos as peças suficientes para ir montando o processo. Porque isto depois também começa com a parte de integração que ainda não está totalmente fechada. Portanto, eu percebo isso que vocês dizem, Vanessa. Percebo isso. Então não sei se o ideal agora será fazermos isto. Porque eu percebo, vocês não querem ver funcionalidades desgarradas. É certo, porque nós vamos nos perder. Eu acho que não faz sentido. Eu acho, imagina, por exemplo, nós queríamos perceber como é que o início do processo vai estar coberto, independentemente de se sabe commissions ou não, e onde é que ele vai ser endereçado. Ok? E quem é que o vai endereçar? Por exemplo, estes inputs que vamos receber das várias áreas, elas vão entrar via workflow, de alguma forma. Agora, e elas depois vão integrar aqui em SAP Commissions. Isso ainda não conseguimos dar resposta, certo? Certo. Pronto, então esse ponto passamos à frente. Depois, para cadastro dos médicos e da informação dos médicos, também não conseguimos dar resposta. Como é que isso vai ser gerido? Ou não? Sendo que nós dissemos que um dos requisitos seria nós queremos fazer tudo no mesmo sítio. Sim, virar tudo de RH, SAP RH. Ou seja, será em SAP RH e depois nós podemos pôr as regras independentemente dos dias, certo? Eu não percebi o que é o independentemente dos dias. O ESIS hoje diz-nos que eu vou cadastrar a informação do médico em SAP RH, a informação do médico, e só no dia a seguir é que eu vou ter possibilidades de linkar as informações do médico às regras, que vou ter que parametrizar, ok? E aquilo que nós dissemos foi, eu agora posso cadastrar em SAP RH, mas eu quero meter a informação deste médico no mesmo dia, não ter que esperar no dia a seguir. Eu não vou ter esta funcionalidade coberta, é isso? Eu não sei, se vai dependendo de como é que nós definimos as integrações entre SAP RH e o SAP Commissions. Ok, então também não vamos poder dar resposta a este passo, certo? Não. Certo. A nível de demonstração do sistema, não. Certo. Pronto. Ou seja, não temos resposta também. Não. Depois a parametrização das regras, vamos ver na quinta-feira. Pronto, eu depois de parametrizar, eu vou entrar numa série de temas que diz respeito a... Eu vou ter que corrigir ou ter alguns alertas de erros, eu vou ter que validar se aquilo que está parametrizado está ok, entre outras coisas que eu não me estou a lembrar, e depois a Joana pode complementar, a Joana, a Luísa, a Ana, a equipa, de informação. Essas componentes do processo que nós vimos, também podemos vê-las agora ou não? Ok, Vanessa, então acho que já estou a perceber. Então a minha sugestão é a seguinte, é não fazermos a demo do sistema agora, ter as reuniões que nós temos de afinar, por exemplo, no pré-processamento o que é que nós precisamos de fazer, no pós-processamento o que é que nós precisamos de fazer, e depois disso ver o que é que nós preparados para esta discussão. Desculpa? Que é para isso mesmo, Sérgio, para nós estarmos mais bem preparados para essa discussão e darmos conforto de a solução que nós vamos implementar é esta. Até pode não ser através da demonstração do sistema, até pode ser a solução vai ser assim, assado, pronto, nós chegamos a uma conclusão e vamos fazer assim. Estão de acordo? É esta a funcionalidade e a solução que vamos implementar. Ok? Está validado? Fechado. Porque senão nós vamos andar aqui perdidos entre o fim, o meio, percebes? Estou a perceber. Ok. Totalmente de acordo.
Ok, então acho que temos de mudar aqui um bocadinho a abordagem. A dinâmica é... A abordar a dinâmica mas e não me choca, atenção Sérgio, mas não me choca que nós comecemos na quinta-feira pela parametrização. Eu acho que a equipa aí também está confortável. Ou seja, eu dou um salto do processo e vou começar nas parametrizações. As outras partes nós depois vemos como é que damos resposta. Mas não me choca que para a semana a gente mantenha a parametrização das regras, que é aquilo que eu acho que está mais... que dá mais resposta àquilo que são os nossos requisitos. Certo? Sim. Acima de tudo, eu acho que a parametrização das regras e o objetivo principal do workshop não é fazer um demo, uma demonstração. O objetivo do workshop é levantar-se requisitos, mais do que fazer uma demonstração. Ou seja, nós vamos explicar como é que se configura uma regra, mas o mais importante do próximo workshop é chegarmos ao que é que são as regras que a confusa, mais do que como se configura uma no sistema. Exatamente, tal como aqui, não é tanto, nós não queremos ver tanto uma demo, tudo bem, eu percebi o enquadramento deste pedido, mas acho que é um bocado desgarrado, mas eu acho que faz sentido nós vermos o processo de A a Z, darmos esta resposta à equipa funcional, ou então nós começarmos a discutir entre nós e começarmos a fazer o levantamento desses mesmos requisitos, ou então, bora lá, então, inputs recebemos de quem? Já temos essa parte identificada. Imagina, não é com a Accenture, mas temos aqui a equipa da CUF. Há de ser alguém a dar resposta a esta solução, mas é isto que nós queremos. Eu acho que o workshop tem que ser dinamizado desta forma, senão nós vamos andar aqui perdidos. Certo, totalmente de acordo. Ok. Está bem? Então, ok. Sim, concordo. Eu acho que nós podemos usar a última meia hora para nos alinharmos, Sérgio, dispensamos aqui a equipa e definimos aqui próximos passos para isto. Ok. Está bem? Até porque aproveitamos e os colegas indianos vão descansar, coitado. Lá é que horas são. Ok. Sorry, I said it in Portuguese, sorry. A meeting got off. Yes, yep. Okay. So yeah, I think we will close the meeting for now. We will skip the system demo. Okay. We will. Yeah. The goal is then what we just discussed. The goal is to instead of covering isolated, let's call it functionalities, we will need first to define the end-to-end process and then decide on which functionalities we can demo or not demo. So I think that we can skip this demo for now. Okay, and then we'll start on the next workshop with the rule definition. Yes. Okay. So thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Thank you, Ali.